Olá a todos, 13º episódio do CBcast Capim Branco por 20 minutos. Hoje nós iremos falar do tema Perspectivas e Inovações da Zootecnia e comigo aqui está o doutor, professor Tiago Vasconcelos Melo. Prazer aqui recebê-lo, Tiago. Vai ser um assunto muito bacana, muito tema para ser contado, muita história para ser dita, né, professor? E o professor aqui é daqueles que se lê todo o currículo, né, no plataforma Lattes, vai ocupar todos os 20 minutos do nosso episódio. Então, vou resumir aqui o currículo do professor. Ele é graduado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2004, mais ou menos na época que eu formei também, mestre em produção animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, em 2006, doutor em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em Jaboticabal, em 2010, né, professor? De 2008 a 2011, foi gestor em desenvolvimento rural da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural lá no Mato Grosso do Sul, a Agraer. Participou do núcleo diretivo do território da Grande Dourados, do Mato Grosso do Sul, da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Fátima do Sul. Foi professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, no campus de Alegre, e também pesquisador do desenvolvimento científico regional da FAPES, do CNPq, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, na área também de extensão rural e também na agricultura familiar. E por fim, atualmente ele é docente, professor aqui do Instituto de Ciências Agrárias, do campus da UFVJM, aqui em Unai, e também docente do mestrado acadêmico em estudos rurais pela mesma instituição. Então, o título do episódio, Perspectivas e Inovações em Zootecnia, na zootecnia. Gostaria que o professor dissesse o que inspirou ele a fazer essa escolha profissional pela zootecnia. Pois é, isso é bem interessante, porque minha família não tem tradição nenhuma com a área rural. Meu pai e minha mãe têm uma relação ligada em Niterói, Rio de Janeiro. Mas acho que alguns aspectos da infância marcam a gente. Sim. Né, e molda a gente no futuro, né? E eu lembro de uma viagem bem marcante que a gente fez com minha mãe, a família dela da Bahia. A gente foi viajar para a Bahia e eu lembro muito daquelas fazendas de cacau. Eu lembro de uma fazenda que tinha cacau, tinha uma produção de codorna, e aquilo me fascinou tremendamente. Fiquei encantado com tudo aquilo. E também tem um tio, né, que ele tinha um sítio, e a família toda se reunia muitas vezes, final de semana lá, para fazer churrasco, para se confraternizar. Esse sítio tinha galinha, porco, essas coisas, né? E eu adorava aquilo, apaixonei por aquilo. E interessante que eu, quando era criança, as crianças, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Eu falei assim, eu quero ser fazendeiro. Eu era criança, porque eu não sabia, conhecia, né, a profissão. Assim fica bom. Aí foi no final da curso, da escola, né, já com 16, 17 anos, eu fui para testes vocacionais. Sim. Eu não acreditava naquele negócio, né? Ajuda demais, porque foi no teste vocacional, Rafael, que saiu, mostrou para mim o curso de zootecnia. Que bacana. E eu peguei, eu li aquilo, o que é zootecnia? Eu fui ver o que era, eu falei assim, esse aqui que eu quero. Aproveita para poder diferenciar, que muita gente ainda não sabe a diferença do zootecnista, do veterinário. Exatamente. É interessante, porque eu nunca pensei em tentar veterinário. Conhecia veterinário, super tradicional. Mas por quê? Porque eu não queria ser médico. Isso é uma grande diferença assim, da medicina veterinária, é o nome diz, ser médico. Né? Então, se tratando de questão de clínica, né? A questão de saúde do animal, e não era meu interesse. Então, quando eu fiquei sabendo do curso de zootecnia... Quer dizer, o zootecnista já não faz aquele parto de emergência numa vaca, já não tem aquela situação. Exatamente. Assim, nosso trabalho... Castração de cavalos, de animais, isso já não é mais a área do zootecnista. Não. Nosso foco principal é parte de manejo, produção, melhoramento genético, nutrição, gerenciamento. E hoje em dia, né, professor, a parte de gestão de propriedades, você pode verificar, eu acompanho muito podcast vinculado à área rural, a gente percebe que sempre tem os zootecnistas ali na parte de gestão. Sim. Né? Tem projetos de fazenda nota 10, situação de pessoal que cuida da alimentação, que é o grande gargalo, a gente vai falar sobre isso. Né? Então, é basicamente esse o ponto. É interessante até que se a gente pegar e olhar, a gente tem muito mais características, muito mais relações com a agronomia do que com a veterinária. Exato. Porque toda a parte de solos, fertilidade do solo, de manejo do solo, física do solo, toda essa parte a gente faz junto com o agrônomo, porque a gente precisa entender de manejo de pasto, etc. Então a gente tem que pegar, se pegar lá, comparar os currículos, a gente tem muito mais
afinidade com agronomia e afinidade com medicina veterinária. Muito bacana, a sua explicação ficou muito clara. Professor, e quais são os projetos que são ali desenvolvidos na Universidade aqui, Federal, do Vale de Jequitinhonha, em Unai? Eu vou dar exemplo, assim, eu também sou professor lá do programa de estudos rurais, mestrado em estudos rurais. Muito bom. E aí eu vou dar um exemplo de alguns projetos, né, de mestrado que a gente fez aqui com o pessoal daqui do Unai, né, para valorizar. A gente tem trabalho com o pessoal da Capu, com o Franco Caipira. A gente tem trabalho com o pessoal do Compare, com as agroindústrias, até com conflito hídrico. O projeto já trabalhei. Temas extremamente relevantes. Relevante e completamente interdisciplinares e multidisciplinares, porque tudo que envolve a área de estudos rurais, a gente acaba que eu tenho que ir muito mais me adequar aos projetos que os mestrandos aparecem, e a grande maioria deles já trabalham na área e tal, e a gente vai, não, então vamos se adequar aqui e vamos trabalhar dentro dessa área. Então, assim, bem eclético. Mas isso é bom que acaba que no final eu aprendo muito mais. Muito bom. Esse é o papel do pesquisador. Ele vai avançando, evoluindo, fazendo questionamentos, né, professor? E obtendo aí as reflexões necessárias que ajudam a todos, né? Com certeza. Como você vê essa evolução da zootecnia nos últimos anos e o futuro dessa atividade, dessa atuação? Pegar um paralelo, assim, quando eu formei, tem 24 anos, mais ou menos, 20 anos que eu me formei. Daqui, de quando eu formei para hoje, para a atualidade, assim, é um avanço incrível. A zootecnia é um curso aqui no Brasil novo, ela tem 50 e poucos anos. Sim. A lei federal de criação do curso de zootecnia é de 62. 60, isso. Então, assim, nos outros países ela é bem mais antiga, né? Nos outros países é o Animal Science, mas no Brasil demorou um pouco, né? Então, assim, hoje o mercado de trabalho é maravilhoso, até porque a gente pode ficar sem um tablet, um iPhone, um computador, mas sem correr a gente não fica. Entendi. Então, proteína animal é essencial. Tanto é que para a gestão de qualquer fazenda hoje, a alimentação ocupa mais 50% de todas as despesas, todo o custo, e é o grande ponto-chave, que é que nós vamos falar daqui a pouco. Exatamente. E o Brasil tem um papel fundamental, se pegar assim, a nível mundo, né? Segundo a FAO, em 2050, ela tem uma estimativa que o mundo inteiro vai ter mais de 9 bilhões de pessoas. A gente precisa fornecer comida para esse pessoal. Então, o papel do zootecnista, médico veterinário, do engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, do pessoal das ciências agrárias, é muito importante. Então, assim, é uma área que eu só vejo todas as áreas de ciências agrárias, eu vejo vencer. Maravilha. E quais são as suas práticas, assim, você teve uma fase que você, ao terminar o doutorado, você foi para os Estados Unidos e ficou um ano lá em Fresno, uma cidade interior do estado da Califórnia, e lá você pôde obter alguns comparativos, pegar algumas experiências, trazer aqui algumas experiências para nós também. O que você pode destacar, professor, se da diferença, pelo menos aqui na questão da criação bovina, né, de corte principalmente, para que a gente possa fazer um comparativo? Bacana demais, porque assim, quando a questão de tecnologia, quando a gente, o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, a gente tem como comparar com os Estados Unidos, que é um país extremamente rico, poderoso, mas em termos de tecnologia, a gente não está atrás não, sabe? Sim. Isso eu fiquei muito feliz, mas a forma de trabalhar, a forma de produção da pecuária de corte, de bovinos, é muito diferente da nossa. Lá, basicamente, eles são gado confinado, são raças diferentes, são raças de prepostos, do Angus, o Red Angus, o Black Angus, os Hereford. Então, assim, tem a diferença básica mesmo é essa questão deles trabalham muito com a questão do gado confinado. Tem gado à parte? Tem. É interessante que você vai no supermercado, eles valorizam muito mais a carne que é produzida à parte do que a carne confinada. É a questão do grass feed. É o contrário daqui, né? É o contrário. Que a gente aproveita mais a carne, tem mais um destaque para a carne de gado. É interessante, né? A gente precisa vender melhor
o nosso produto, né? Porque se a gente pegasse o nosso Nelore é fantástico. Nós temos que melhorar um pouco mais a qualidade do nosso Nelore, porque ele tem aptidão para isso. Isso já foi bastante difundido, foi colocado. E a macia. E a nossa carne, não tem como a gente fazer assim, ó, vamos trazer Hereford, vamos trazer aqui Angus para o centro-oeste brasileiro. Aqui o Naí é praticamente centro-oeste, né? A gente está aqui por uma questão mais política, né? A 100 quilômetros daqui nós estamos em Goiás já, ou seja, aqui é cerradão mesmo, é calor, quente, né? Pra caramba. Então, assim, talvez essas raças europeias elas consigam se adaptar muito bem lá na região sul, né? E tudo aqui do Brasil. Mas para cima ali do Paraná e para cá, aqui não tem jeito, né? Basicamente é Nelore mesmo, talvez ali um Angus, Guzerá, Angus não, né? Talvez o Guzerá, tá? Que também se adapta muito bem, tem suas características, mas nosso animal é o Nelore. Nossas raças zebuínas, né? Elas são adaptadas ao calor, né? As raças, pegar o Nelore vem da Índia, né? Se viram por lá. Se você pegar ali, né? Pegar a Índia e o Brasil, mais ou menos, estão ali no mesmo paralelo. Então, um ponto que eu queria chegar é esse. Está faltando a gente implementar talvez algo que se fala muito, que é a falta de suplementação inadequada ou insuficiente para os animais. Aí você tem, nós citamos agora há pouco, o efeito sanfona. Né? Na seca, o gado emagrece demais, aí só na chuva, na época de pastagem. Isso é um problema que a gente já conhece e é a dificuldade que a gente tem mesmo. Principalmente para o médio e pequeno produtor. O grande também, né? Até o grande passa por isso, porque às vezes a falta de mão de obra, a pessoa ter uma dosagem correta, acompanhar melhor os coxos, né? Antigamente o pessoal só salgava coxo uma vez por semana, e era o suficiente. Hoje isso aí passa a ser algo muito, muito insuficiente, porque você precisa produzir mais em uma propriedade menor, né? E com alimentação adequada. E esse é o ponto. Como é que a gente faz para ter uma produtividade igual aos Estados Unidos? Nós temos 235 milhões de cabeças, mas apesar de termos mais cabeças que os Estados Unidos, nós produzimos bem menos do que eles em termos de produção de carne. E a suplementação e alimentação é um grande gargalo. Isso é interessante, porque quando eu trabalhei lá no Mato Grosso do Sul, na extensão, né, a gente sempre tinha a Emater, até hoje, né, a Emater de Minas como norte para cima, sabe? A gente tinha muitos extensionistas da Emater de Minas fazer curso de capacitação para a gente. E eu infelizmente não vou lembrar quem que foi a parte aqui de Minas, e um desses cursos bem interessante, ele mostrou no curso um panfleto da década de 60, 70, e o panfleto lá, o pessoal da extensão rural falando assim, como que é a mania de pasto, capineira, cana-de-açúcar e tal. Então, assim, desde a década de 60, 70, a gente está falando a mesma coisa, e estamos em 2024 com o mesmo problema. Sim. Mas é muito fácil falar aqui, que estou sentado na cadeira, no ar-condicionado, o cara que está na fazenda, o próprio nome fala, fazenda está passando todo dia alguma coisa. Exatamente. E eu sempre digo, nós falamos aqui com o professor Jevaí, cada fazenda tem a sua forma de gestão. Não tem como você pegar, por exemplo, vou pegar um modelo de Fresno, vou aplicar aqui no Brasil. Não vai dar certo. Mas algumas insights tem como fazer. Se você não tem como... Você sabe que tem na período do ano que você vai ter oferta de volumoso. Sim. Período do ano que você não vai ter oferta de volumoso. Todo mundo sabe. Você é mais velho do que... Então, se você não tem condição, de repente, de preparar um plantio de milho ou de sopa para silagem e tal, mexe na sua taxa de lotação. Diminui a sua taxa de lotação. Aquilo lá diz, é um animal, como é que dá? Se você diminuir a sua taxa de lotação, no período da seca, a cada quantidade de pasto que você vai ter, de repente vai ser suficiente se você fizer uma lotação proteica. Outra opção que você pode fazer é fazer um experimento de pastagem. Separa uma área ali, não mexe, na época da seca, libera aquela área para o animal. Então, assim, tem formas mais simples de se fazer. Eu entendo, assim, não tem condição, não tem maquinário, não tem dinheiro para investir, né, no plantio de milho, de sopa, para fazer uma silagem. A gente tem a opção da cana. A cana com assim, você não vai ganhar peso durante o período, tá? Mas você não vai deixar seu gado... Pelo menos manter. Você não vai deixar seu gado perder peso. Então, assim, tem muitas formas, assim, senão você vai ficar aqui, vai chegar na época que você não vai ficar na mão do pessoal para arrendar pasto, e você vai ter que alugar o pasto, ou você vai ter que morrer no dinheiro com suplementação.
A plantação é importante, mas ela tem que estar junto com o pasto. Entendeu? A plantação proteica, a gente não fica com um volumoso, né? Então, assim, é complicado. Se você perguntar assim, poxa, Thiago, mas até hoje isso acontece, o que você acha? Tem essas questões, né, financeiras, mas o que você acha? Que acaba por ter um efeito ilusório do produtor na questão do ganho compensatório. Que é o efeito sanfona, né? O animal perde peso durante aquela época, mas quando começa a chover, tem oferta de volumoso, ele tem um ganho compensatório, um ganho de peso maior do que o normal. Sim. Faz uma média anual e dá um exatamente. O cara, como está feito dando peso, ele fica. Só que assim, a pessoa tem que entender que esse ganho de peso é ganho de víscera, é ganho de barriga. Na hora de vai pro frigorífico, você não quer barriga. Não é um animal pesado, não é um animal, né? Você não tem rendimento de carcaça péssimo. Rendimento de carcaça é ruim. Então é complicado. Assim, desde a década de 60, 70, falando a mesma coisa. Assim, trabalhar com gente, trabalhar com animal é muito mais fácil, trabalhar com gente é difícil. Mas a gente vê uma evolução, professor. Hoje em dia, com a informação, esses projetos que vocês fazem mesmo aí, os extensionistas, utilizando tecnologia, essa mesma plataforma aqui vai ser ouvida por alguns produtores, amigos meus, que eu vou passar ali também. Quer dizer, as pessoas vão se adaptando, vão recebendo o extensionista, vão recebendo aquela ideia. É que eu sempre falo, às vezes o cara assim, né? Você vai chegar no local, vai dar algumas ideias, vai conversar com a pessoa. Muita coisa vai servir naquele momento, outra coisa não vai servir naquele momento. Mas muitas vezes você está num outro ambiente, já numa outra situação. Peraí, mas eu tive essa informação lá atrás. Por que não fazer agora? E a informação hoje está fácil, né? Está fácil. Eu sei que você é um leitor assíduo dessa área, você pode, você trabalha com isso também, né? Você tentando, né? Não é fácil. Mas perguntar, muita gente ainda acha, né, que é interessante. Porque o bezerro nasce no nascimento nas águas. O melhor bezerro nascer, o melhor momento de nascer é na seca. Nas águas você vai ter mais doença, mais parasita, mais inseto e tal. Mas muita gente ainda tem essa visão equivocada. Até a questão do manejo, né? Hoje não cabe mais bater, gritar, usar ferrão, animal. Não cabe mais. Isso é algo que na atual conjuntura isso não cabe mais. E já tem muito trabalho de comprovação. Você manejar o animal com calma, sem gritar, tranquilamente, que você evita problemas, você evita acidentes, você evita o animal machucar. Se o animal machucar na hora vai pro frigorífico, tem mancha, você perde dinheiro com aquilo. Você não precisa ter desespero, né? Deixa a coisa natural andar aí, chama o gado para ele vir atrás, para ele acostumando, coloca o coxo dentro do curral, né? Para ele acostumar com o curral, certo? Os currais. Depois da vacinação, contágio, que pelo momento de estresse, tem que dar uma pausazinha, né? Deixa ele correr ali por ali. Em relação aos currais, assim, você tem que pensar, né? O bovino é uma presa. Sim. Uma natureza, uma presa. Então, tudo para ele fica com medo, tudo que é novidade, ele vai parar. Imagina se o animal está lá no curral andando, o curral cheio de frestas, bate o sol pelo buraco, ele reflete na poça d'água que está no chão, o bovino ele vai parar, ele não sabe o que é aquilo, ele vai estar com medo. Aí o pessoal bate, o animal andar, ou tem uma corrente pendurada, batendo, fazendo barulho, ele vai parar. Para falar em manejo. Você tem que ter um caminho sem nada, você evitar que ele vai andar tranquilamente. Quando você fala em manejo, professor, a gente lembra muito aqui a questão da mão de obra nas atividades rurais. Você sabe, tem informação disso, que na prática nossa, aplicar de forma imediata numa fazenda, isso os gestores já são bem acostumados a progredir, né? Porque isso aí é algo que demora, né, um tempo para você fazer funcionar esse estilo de manejo racional, que é o ideal, né, para você trabalhar sem estresse, o gado ficar tranquilo. Não precisa você fazer um curral da espécie Temple Grande, que acho que até hoje nem mais usa isso, né? Tem currais mais evoluídos do que aquela época, né? Que era um curral caríssimo. Né? Tem até um filme da Temple Grande, que ela foi a idealizadora de um curral anti-estresse, que realmente foi revolucionário para a época, mas vai mudando. Quer dizer, eu vi muitas vezes que você pode ter um curral pequeno e funcional, e mesmo nele aplicar um manejo racional. Né? Aquela forma de você não se desesperar, não colocar estresse no animal, saber trabalhar sem gritaria, igual você falou, né? Isso é difícil, porque hoje para você conseguir um funcionário,
é um desafio enorme. Ninguém quer morar mais em zona rural. Nós temos um problema muito sério com isso. E o segundo ponto é que nós temos aí ainda aquela cultura, né, de buscar tratar o animal como se fosse mesmo, né, um animal que precisa ser maltratado, mas a gente sabe que não é assim que funciona, não ajuda, né? E o ponto aqui é que a gente também tem que pensar na suplementação. Como é que vocês no projeto, se tem alguma ferramenta que a gente possa esclarecer para saber até como fazer uma suplementação que seja ideal para o Nelore, por exemplo? Mas, voltando à questão que você comentou da Tempo Grandinho, que eu acho muito importante, ela, cerca, se não me engano, de 70%, 60%, 80%, acho que 70%, 80% de todos os frigoríficos nos Estados Unidos são inspirados pelos desenhos da Tempo Grandinho. Ela está viva ainda, a professora, ela leciona ainda, né, na Animal Science, na se não me engano, acho que no Arizona, se não me engano, no Arizona. E ela comenta essa questão sobre a dificuldade de mão de obra. Ela comenta que muitas das fazendas e dos frigoríficos são auditados. Sim. São auditados. E ela comenta assim, quando para de ser auditado, aquelas velhas práticas, elas voltam. Então, assim, o trabalho é constante. Trabalhar com pessoas é muito complicado. Mas é aquilo, é trabalho de formiguinha e ser constante de você mostrar que aquilo... Convencer e mostrar que aquilo vai te dar um resultado melhor. Não só para o animal, mas para você mesmo. Infelizmente, a gente não tem como comparar com um caso nos Estados Unidos, assim, que aqui a gente não tem condição financeira para isso, mas assim, quem trabalha na roça, nos Estados Unidos, os peões, né, trabalha lá na atividade rural, são muito, muito bem remunerados. Eles chegam de caminhonete, eles são bem valorizados e remunerados. Aqui, infelizmente, a gente não tem. Como que a gente vai quebrar essa barreira? Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Ainda é bem complicado. Mas a questão da valorizar a mão de obra, valorizar os soft skills que eles comentam. Se o empregado se sente valorizado, se sente participante daquele processo, eu acho que é o caminho. Tá? Mas também as pessoas têm que se conscientizar. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela faz uma opção por morar na cidade, pagando metade da remuneração dela só de aluguel, sem falar em alimentação. É uma vida, vamos dizer assim, muito limitada. Olha as oportunidades que você tem numa zona rural. Você tem uma casa de caseiro, que você não paga aluguel, normalmente é um comodato ali. Uhum. Você tem um local em que você pode ter sua própria horta, você pode plantar, você pode ter ali seu alface, os ovos da galinha, tirar leite, se for uma fazenda de corte, né? Você tira um leitinho ali, mesmo que mínimo, para fazer um queijo, enfim. Pode até comercializar um pouco para fazer uma renda. E a pessoa, às vezes, falta visibilidade, né? Prefere ficar na cidade, muitas vezes subempregado, na informalidade da cidade, muitas vezes assim, do que ir para um local desse ganhando 1,5 salário, 2 salários mínimos, com comissão, com casa. E hoje não tem fazenda que não tem internet, basicamente isso. A gente sabe que muitos lugares ainda tem o desafio da internet de qualidade, mas internet tem a possibilidade de ter, né? Com muita assim, rapidez, inclusive. Não é barato, mas as de médio porte, grande porte, hoje basicamente tem internet, que é um direito fundamental, não tem como discutir isso. O produtor não tem como falar, não vou dar internet. Simplesmente a pessoa não vai, né? Nem por ele mesmo, mas o cara leva a família, né? Tem filhos, né, esposa que querem conversar com os familiares, enfim. É preciso também o produtor e o empregado se conscientizarem disso. Sim. O produtor se conscientizar que precisa valorizar e também aquele que tem aptidão, que muitas vezes morou na roça, que gosta de trabalhar na roça, também tem que voltar essa visibilidade de que lá ele tem oportunidade de crescer, né? Dessa forma, sem pagar aluguel e juntando dinheiro, né? Juntando recursos. Acho que esse é um ponto fundamental. Aí chegamos num momento bem crítico, né? Se perguntar para qualquer produtor, perguntar qual é o gargalo dele, ele vai passar mão de obra. Exatamente. Mão de obra. Então, isso tudo a gente tem que... Eu não sei como que vai ser aqui no Brasil, mas eu acho que vai ter essa mudança aí. Voltando agora naquela pergunta. Eu fiz uma pergunta sobre suplementação. Assim, se o produtor, se a gente trabalhar com esse manejo volumoso, né? Suplementação volumosa que a gente comentou, a gente vai economizar muito com a suplementação de concentrado. Tá? E ela vai ser importante para um volumoso, com impacto, fazer com que o animal ganhe mais peso.
Mas uma coisa interessante, o pessoal do leite faz magistralmente, já desde o início, já forneceu um concentrado para o bezerro. No caso do gato forte, o Clip Feed. E quanto mais cedo o bezerro ele receber a ração, mais rápido ele vira o ruminante. Porque ele é tão simples de fazer. Simples demais. Você pode fazer, você usa a sua criatividade, faz. Coloca umas regras dali só, faz um quadrado de uma regra, um coxo mais baixo. Quanto mais cedo o bezerro receber a ração, vai estimular o sistema digestório dele ficar, virar ruminante, né? Sim. Mas eu tenho gado de corte, não tem problema com leite. Você vai poupar a sua vaca. Semana passada nós estávamos com o Anderson aqui falando da integração lavoura-pecuária. Se nós compararmos o produtor de leite com o pecuarista de gado de corte, o pecuarista do leite ele está muito avançado em relação à integração, porque ele já trabalha com isso há muito tempo. E é um ponto que ele precisa, porque senão os custos dele vão lá nas alturas. Se ele não fizer essa integração plantando cana, capim-açu, qualquer outro, matéria seca ali, proteína, para poder alimentar esse animal, fica muito difícil para ele. Então, e o pecuarista de corte, ele talvez tenha que também começar a repensar nisso. Antigamente tinha muito isso, eles faziam casteira, com muito milho e tal. É interessante, porque o pecuarista de corte, ele ainda não enxerga o pasto como o agricultor, ele enxerga a lavoura dele de soja. O pessoal vai plantar soja, meio de safrinha, ele faz o calcário, depois vai adubos, faz todo o preparo e tal. E o pessoal infelizmente ainda muitos já estão mudando isso, mas muitos ainda ficam naquele manejo de pasto, não faz manejo, totalmente extensivo. Aí fica naquela que você comentou de gado, nossos animais ainda quase que subnutridos, durante um período do ano. O pecuarista precisa enxergar que o básico ele tem que investir naquilo. Basta lavoura, né? Tem que trabalhar como lavoura. Isso é fundamental. Mas isso está mudando. Você sabe, você está vendo isso. Vai dar certo. Nós vamos conseguir ter a produtividade igual ou parecida com os Estados Unidos. Nós temos potencial. Saiu há pouco tempo atrás, a Embrapa falou que tem 28 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. Mas esse problema. Olha quanta área que a gente pode estar melhorando, ou produzir pasto, ou para produzir virar lavoura, sabe? Então, assim, a gente não precisa abrir mais nada, mais nenhuma área. Essa pressão para abertura. Não precisa. A gente tem muita área que a gente pode trabalhar, mas aqui, com manejo. Mas isso aqui é um trabalho de formiguinha. Mudar a cultura demora muito. Demora muito. Não se impõe mudança de cultura. Cultura é algo que vai devagar. Mas você vai chegar lá, com certeza. Fiquei muito feliz quando eu comparei, assim, a gente acaba que vai para outro país, você acaba comparando. Sim, a gente não está longe. Não para diminuir ninguém, mas para trazer ideias, para podermos fazer comparativos, colocar como benchmark, como referência, enfim, para a gente poder dar uma linha de precisão. Isso. Cara, isso a gente tem muito tempo e a gente faz. É questão assim, de tempo mesmo para a gente conseguir melhorar e ser bom para a questão de bem-estar, de produtividade. Isso a gente vai chegar lá. Maravilha. Professor Tiago Mello, foi muito bom conversar com você. Uma conversa muito tranquila, muito agradável nesse clima de chuva, melhorando os pastos, tudo quanto é lugar aqui aí, graças a Deus, Os brotinhos vêm, mas ainda tem que consolidar melhor, O gado vai atrás do broto, ainda tá meio magro. Não é compensatório agora. Agora é o compensatório, e tal. Mas enfim, esse episódio a gente tinha que fazer na fazenda, Mas com certeza teremos outras oportunidades, O tema é vasto, nas extensões, o trabalho que você faz lá é muito bacana. Pude participar por alguns semestres ali do mestrado. Pretendo retomar quando eu tiver mais um pouquinho de prioridades ali, a gente coloca e retoma o mestrado de estudos rurais, que é 100%, é muito bom. E a comunidade unaiense tem essas oportunidades ali de progredir, de avançar. Na universidade que nós temos aqui, que é uma bênção para a Unai e região, assim como todas as outras várias opções que aqui nós temos. E o Unai, sempre a gente tem que falar, é um grande produtor de carne, Aqui é bacia leiteira e produção de carne, É um município que realmente se destaca com base nisso e a região aqui também é com base nisso. Então, até mais para vocês, encerrando mais um episódio. Até a próxima.
Obrigadão, Thiago.